Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, então se assentará em seu trono glorioso. Todos os povos da terra serão reunidos diante dele, e ele separará uns dos outros, assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. E colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, recebei como herança o reino que meu Pai vos preparou desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome e me destes de comer. Eu estava com sede e me destes de beber. Eu era estrangeiro e me recebestes em casa. Eu estava nu e me vestistes. Eu estava doente e cuidastes de mim. Eu estava na prisão e fostes me visitar. Então os justos lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos como estrangeiro e recebemos em casa, e sem roupa e te vestimos? Quando foi que te vimos doente ou preso e fomos te visitar? Então o rei lhes responderá: em verdade eu vos digo, que todas as vezes que fizestes isso a um dos menores de meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Depois, o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda: afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos. Pois eu estava com fome e não me destes de comer. Eu estava com sede e não me destes de beber. Eu era estrangeiro e não me recebestes em casa. Eu estava nu e não me vestistes. Eu estava doente na prisão e não fostes me visitar. E responderão também eles: Senhor, quando foi que te vimos com fome ou com sede, como estrangeiro ou nu, doente ou preso, e não te servimos? Então o rei lhes responderá: em verdade eu vos digo, todas as vezes que não fizestes isso a um desses pequeninos, foi a mim que não fizestes. Portanto, estes irão para o castigo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Amados irmãos e irmãs presentes aqui no Santuário do Pai das Misericórdias, os nossos irmãos e irmãs também, que carinhosamente nos acompanham pelo Sistema Canção Nova de Comunicação. Nessa segunda-feira da primeira semana da Quaresma, como nós sabemos, a Quaresma é um tempo muito propício da nossa conversão e a Igreja vai nos provocando, através da liturgia, esse caminho quaresmal, esse caminho de conversão, esse caminho que nós precisamos vivenciar com qualidade na nossa abertura a Deus, a nossa abertura ao próximo. E também a Quaresma é esse tempo de redescobrirmos para aquilo que nós fomos criados. Nós somos criados para a santidade. O Senhor nos criou para sermos santos. Assim como Jesus disse no Evangelho, o Pai criou um reino para cada um de nós. Desde sempre, Deus nos criou para este céu, para esse reino, que é a casa do Pai, que é a eternidade. Por isso que nós ouvimos na primeira leitura esse código de santidade, como correspondência à vida que nós temos, que nós caminhamos diante de Deus, como correspondência à graça de Deus que é derramada abundantemente sobre os nossos corações, nós temos os mandamentos como um código de santidade. Porque nós vamos redescobrindo nesse tempo quaresmal que nós somos feitos para a santidade. O caminho de conversão, o propósito de conversão que a Quaresma nos convida, nada mais é de redescobrir que nós somos feitos para a santidade.
e que aquilo que não é coerente com a santidade, que não condiz com a nossa santidade, com a nossa condição de filhos e filhas do Pai das Misericórdias, nós precisamos deixar para trás, precisamos nos desapegar. Por isso, essa proposta, esse caminho de conversão e esse caminho de assumirmos os mandamentos como um código de santidade, como uma meta para todos nós, como um caminho a ser trilhado, a ser vivenciado e a ser buscado como um transbordamento da vida de Deus em nós. Nós que rezamos, nós que comungamos o Senhor, nós que cultivamos uma espiritualidade, e essa espiritualidade, essa vida, esse contato com Deus, que nós vamos buscando, nos empenhando cada vez mais, transborda em nós como correspondência na santidade de vida. Para todos nós, para todos nós. O Papa Bento XVI dizia, e é importante isso para nós, que a santidade, ela é a plenitude da vida cristã. A plenitude da nossa vida cristã é a santidade. E essa santidade não consiste em realizar grandes empreendimentos, grandes obras, obras extraordinárias, não. A santidade, ela se dá na nossa união com Cristo. Não é fazer grandes coisas, grandes obras, obras extraordinárias, grandes milagres. Não, a santidade, ela se consiste, primeiramente, segundo o Papa Bento XVI, nessa união com Cristo, nessa intimidade com Cristo, nessa vida, toda a nossa vida que é voltada para Ele, nessa contemplação dos seus mistérios, dos mistérios de Cristo. A nossa vida que vai se tornando uma transparência de Cristo. A nossa vida, os nossos gestos, vai transparecendo o próprio Cristo. Esse é o caminho de santidade, essa união, essa é a meta que nós precisamos renovar dentro de nós, nesse tempo quaresmal provocado por essa liturgia, que a nossa vida comece a transparecer mais e mais a vida de Cristo, o jeito de Cristo. Então a santidade é esse caminho de união a Jesus Cristo e fazer que as nossas atitudes, os nossos comportamentos sejam as mesmas atitudes e os mesmos comportamentos de Jesus. Para que, assumindo isso e compreendendo que essa é a via, essa é a correspondência de santidade que o Senhor nos convida, para que nós possamos entender aquilo que o Senhor está nos pedindo no Evangelho de hoje. Essas obras de misericórdia que Ele nos apresenta, aqui também como um código de santidade, um código de vida para cada um de nós. Claro, a santidade e os santos já nos mostram, aqueles que já atingiram a santidade de vida, que já alcançaram os altares, o status de santidade, que já estão na glória de Deus, eles nos mostram que a santidade não é algo fácil. É um caminho duro, um caminho árduo, um caminho difícil, um caminho exigente para todos nós. Mas, como diz o Papa, a plenitude da nossa vida está na santidade. Nós que muitas vezes buscamos as nossas realizações humanas, não pode estar desassociada às realizações de casar, de ter um bom emprego, uma boa família, de um mundo melhor, de uma prosperidade da nossa vida. Tudo isso não pode estar desassociado com o projeto de santidade, como o caminho de santidade, porque a realização plena se dá na vida humana correspondente na santidade, buscando a santidade como projeto da nossa vida. E mesmo sendo um caminho difícil, um caminho árduo, um caminho pedregoso, com tanta exigente, e que exige de nós tantas as renúncias, nós não podemos deixar cair na tentação de imaginarmos que a santidade não é para nós, não é para mim, é para o outro. Eu sou muito fraco, eu sou muito miserável, a santidade não é para o meu casamento, a santidade é para... Não, a santidade é para todos nós, porque o Senhor pede, convida a todos nós a essa santidade de vida, que vai se dando nessa união de vida, que vai se dando na renúncia, que vai se dando nessa comunhão, nessa intimidade cada vez maior com o Senhor, para que nós possamos compreender aquilo que o Senhor está nos pedindo no Evangelho de hoje. Nós já conseguimos ver isso em outros momentos da Sagrada Escritura, que sempre os autores sagrados gostam de usar a imagem de Deus como bom pastor, como pastor. Desde lá, o povo que caminhava no Egito, quando o povo que saiu do Egito e caminhava, melhor dizendo, pelo deserto, Deus vai se mostrando, vai se revelando como um pastor.
para mostrar esse amor de Deus, essa proximidade de Deus, Deus que vai conduzindo o povo, Deus que alimenta o povo, Deus que protege o povo, e vai usando, desde o Antigo Testamento, essa imagem de Deus como o bom pastor. O próprio Jesus se auto-intitula: eu sou o bom pastor e dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Porque Jesus começa o Evangelho usando também esse exemplo, de que, assim como os pastores faziam no finalzinho da tarde, quando o seu rebanho estava nos pastos e voltavam para o redil, ali os pastores separavam, no finalzinho da tarde, os animais conforme as suas espécies. Então, o cabrito ia para lá, o lugar devido dos cabritos, o carneiro, as ovelhas, os demais animais, cada um conforme a sua espécie, era separado. Durante o dia, ficavam nos pastos espalhados juntos. Mas quando voltavam para dormir, para pernotar, eram separados, cada um conforme a sua espécie. E tendo em mente isso, é que Jesus apresenta esse evangelho, de que ele, como bom pastor, que também se manifestará na linguagem apocalíptica como o juiz, no finais dos tempos, quando ele vai estabelecer, instaurar o seu reinado definitivo, porque ele é o pastor, mas ele é o filho do homem, o juiz, que vai instaurar definitivamente o seu reinado glorioso, como ele disse no início do evangelho de hoje. E ele vai separar, como ele disse, à direita os benditos do meu Pai, aqueles que trilharam a vida no caminho da santidade, aqueles que trilharam a vida na configuração a Jesus Cristo, e na esquerda os malditos, que serão condenados ao fogo do inferno, como dedicado para Satanás e seus anjos, como Jesus disse no Evangelho, não sou eu que estou dizendo, ele mesmo disse no Evangelho. À direita os benditos e à esquerda os malditos. Mas nesse julgamento, que nós seremos julgados, qual é o critério? É o que ele nos apresenta de hoje. Essas obras de misericórdia corporais. Vejam, amados irmãos, ele vai apresentando o deste de comer, deste de beber, visitastes. Quando visitastes, deste de comer, os pequeninos, os mais pequeninos, os mais pobres, que são os meus irmãos, é a mim que vós estareis servindo, é a mim que vós estareis vestindo, é a mim que vós estareis dando de comer. Para que nós possamos claramente compreender que o Evangelho está nos indicando que o critério para separarmos para a direita ou para a esquerda será a caridade, será o amor que nós praticamos uns com os outros. Uns com os outros. Mas vejam, isso não é uma caridade na mentalidade espírita, buscando uma recompensa. Aqui é a diferença da caridade cristã com a caridade espírita, que busca uma recompensa, uma purificação. A caridade cristã que o Senhor está nos convidando é eu ajudar os mais necessitados, os pequeninos, na perspectiva de encontrar com o meu amado, com aquele que é a razão do meu viver, que se esconde nos pequenos, que se esconde nos mais fragilizados, que se esconde atrás dos meus irmãos. Por isso que quando eu me afasto, eu excluo alguém da minha vida, eu estou excluindo o próprio Cristo. Por isso que quando eu escolho não amar, não perdoar alguém, eu estou excluindo o próprio Cristo da minha vida. Por isso que quando eu decido não vestir, não ser caridoso, não ter generosidade com o meu próximo, eu estou excluindo o próprio Cristo. Sendo assim, nós podemos intuir que não é Deus que nos exclui do lado direito. Quem nos exclui e nos coloca para o lado esquerdo são nós mesmos, porque nós seremos medidos pelo amor e pela caridade que nós praticamos. Mas repito, não é a caridade espírita, mas a caridade que quer se encontrar com o meu amado, que é Jesus Cristo, que está escondido no meu próximo. Por isso que a Quaresma nos convida a potencializar a caridade, a potencializar o amor fraterno, a romper com o egoísmo, a romper com a indiferença que o nosso coração muitas vezes vai sendo conduzido nos nossos relacionamentos, sobretudo aqueles que nos fazem mal.
Nós vamos enterrando o outro no indiferentismo, na indiferença. Nós vamos enterrando o outro no terreno do nosso orgulho. E o Senhor está claramente. Esse evangelho é aqueles evangelhos que a gente não precisava nem pregar, mas tem que pregar, tem que usar o tempo para pregar. Tem que explicar o que está explicado já aqui. O Senhor nos chama à santidade. E a santidade, nesse caminho doloroso, difícil, sim, que é, a nossa vida precisa ser configurada a Jesus. E Ele nos pede que rompemos com a indiferença, rompemos com o orgulho, rompemos com o individualismo que nos fecha em nós mesmos e nos faz fechar os olhos para aqueles que estão ao nosso lado. Não é só os irmãos de rua, aqueles que estão lá fora, do nosso lado, que nós vamos permeando e vamos selecionando. Cuidado, enquanto nós vamos selecionando, nós poderemos estar excluindo Cristo da nossa vida e no juízo final. O pastor que nos conduz, o pastor que nos alerta, o pastor que cuida de nós, o pastor que morreu na cruz para nos salvar, para nos redimir, para nos devolver o céu, nós poderemos estar excluindo a Ele. E aí no final, como justo juiz, Ele vai nos julgar, se nós agimos e praticamos a misericórdia ou não. Se formos misericordiosos, se lutamos para ser misericordiosos como Ele é conosco, benditos do meu Pai, sejam bem-vindos. Se nós deixamos e continuamos não nos esforçando para sermos melhores e deixando que o orgulho e a indiferença reine nos nossos relacionamentos, malditos do meu Pai. A escolha sempre será minha, sempre será sua, sempre será nossa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.